Querido amigo do YouTube, este é um vídeo bastante especial aqui no Beats em Alta Velocidade. O canal está completando um ano de vida e aqui eu irei fazer uma viagem por uma realidade paralela, imaginária, um flash sideway como aqueles da série Lost, em que o nosso Senna não nos deixou em Imola 1994. A história que vou contar é uma história possível, bastante plausível do que teria sido a temporada de 94 com o Senna sobrevivendo ao acidente de Imola. Quando o Beats em Alta Velocidade chegar aos 1000 seguidores, irei gravar os próximos capítulos dessa história. Ok? Vem comigo! Mas antes te peço que você se inscreva no canal, dê o like do vídeo e ative as notificações. Ok? Então vamos nessa, pessoal! O dia 30 de outubro de 2018 era ensolarado no Japão, quando Ayrton Senna, então um senhor de 58 anos de idade, a pedido da Honda, desembarcava no aeroporto de Nagoya e pegaria um trem rumo a Suzuka. Ele iria pilotar novamente o carro de seu primeiro título mundial na Fórmula 1, conquistado exatamente 30 anos antes. Ao sentar no carro, ele imediatamente lembrou de seu mais grave acidente na Tamburello em 1994, quando ele pilotava um carro de outra equipe inglesa. Ele havia saído ileso de um seríssimo acidente, ainda mais grave do que aquele que ele havia sofrido na curva Peraltada, no México, em 1991. Apesar da sorte que ele havia tido, ele lembra que não conseguia parar de pensar no campeonato de 1994. Ao final daquela corrida, a desvantagem para o seu rival era de 30 pontos e a pressão no campeonato desabava sobre as suas costas. Como se recuperar de uma desvantagem tão grande no placar? Foi então que a Williams, em comum acordo com Senna, decidiu antecipar em muitas corridas o lançamento de seu carro novo, o FW16B, de modo a atender a expectativa do tricampeão de voltar à luta pelo título, algo que parecia difícil naquele momento. Com um carro novo, Senna fez a 66ª pole position de sua carreira em Mônaco, e aquela era a quarta dele no ano. No entanto, diferentemente das 3 corridas anteriores, ele partiria para sua primeira vitória naquela temporada. Schumacher acabou chegando em segundo, e a desvantagem caía naquele momento para 26 pontos. Na corrida seguinte, em Barcelona, Senna faria a pole 67 de sua carreira, mas veria Schumacher tomar a ponta antes da primeira curva. Aquela poderia ser a 4ª vitória do alemão na temporada, mas ele teve problemas de câmbio e sequer pôde lutar pelo segundo lugar. Coube a Hill completar a dobradinha da Williams em Barcelona. Senna agora estava a 20 pontos do alemão da Benetton. O circuito seguinte seria o Gilles Villeneuve, no Canadá, onde Schumacher faria a primeira pole de sua carreira e novamente largaria melhor do que Senna. Mas os longos trechos em alta velocidade foram benéficos para a Williams e Senna conseguiu a sua 3ª vitória naquela temporada, com Schumacher em segundo. O otimismo do brasileiro começava a aumentar no Canadá. O placar da temporada via Senna com 30 pontos e Schumacher com 46 pontos. Apesar da visível melhora na situação do campeonato, Senna continuava preocupado e desconfiado com relação ao desempenho da Benetton de seu rival. O brasileiro desconfiava que a equipe italiana estava usando controle de tração ilegal nas corridas e começou a pressionar a FIA para investigar a Benetton. A desconfiança aumentou no GP da França, quando Schumacher largou apenas da 3ª posição, mas na largada tomou a posição não apenas de Hill, como também do pole Senna e pulou para a ponta. Sem um carro perfeito nas mãos, Senna ainda conseguiu acompanhar Schumacher enquanto deu, mas acabou chegando apenas em 3º lugar na França. Placar após a França indicava Senna com 34 pontos e Schumacher com 56 pontos. Em Silverstone, mais polêmica vinha pela frente. A FIA havia descoberto um software no carro da Benetton, entretanto não puniu a equipe italiana na corrida. Para piorar a situação, a equipe desobedeceu o stop and go que os comissários impuseram ao alemão, o que levou à sua desclassificação. Apesar de todos os indícios de irregularidade, esta foi a única punição à Benetton naquele campeonato. A punição foi considerada branda por muita gente, que disse que se não fosse por Senna estar ali lutando pelo título, a Benetton poderia ter sido banida de várias outras corridas. O resultado em Silverstone foi uma dobradinha da Williams em plena terra natal da equipe inglesa e a 2ª vitória de Senna no lendário circuito inglês da Fórmula 1.
A desvantagem do brasileiro agora era de apenas 12 pontos. E as coisas ficariam ainda melhores para Senna em Hockenheim, circuito de altíssima velocidade, ideal para o seu FW16B. Após Hockenheim, Senna estava a apenas 2 pontos de empatar com Schumacher nos pontos. Mas o alemão iria retomar as rédeas do campeonato em Hungaroring e abriria a diferença para 6 pontos. E posteriormente para 10 pontos em Spa-Francorchamps, circuito de sua primeira vitória. Em Monza, Senna reagiu e reduziu novamente a diferença para 6 pontos, retomando a diferença de apenas 2 pontos no circuito de Estoril, que havia sido palco de sua primeira vitória. Haviam sido 9 longos anos para que o brasileiro repetisse a vitória no circuito português. Em Jerez de la Frontera, Schumacher reagiria e retomaria os 6 pontos de vantagem, e agora Schumacher poderia garantir o título se vencesse a corrida em Suzuka. Mas o que o mundo viu foi novamente Senna fazer uma corrida de galo no circuito japonês, que estava novamente sob forte chuva. Era a terceira vitória de Senna em Suzuka, e o segundo lugar de Rio, que fez um papel semelhante ao de Berger com Mansell em 91, evitou que Schumacher conseguisse mais pontos, e o alemão somou apenas os 4 da terceira posição. O placar agora indicava 102 para Senna e 104 para Schumacher, faltando apenas uma única corrida para acabar o campeonato. Agora, o piloto que vencesse a corrida seria o campeão do mundo. Senna fez a pole com Schumacher em segundo, mas o alemão assumiu a liderança. Até que na Flinders ele perdeu o controle. Senna tentou a ultrapassagem por dentro, mas Schumacher jogou o carro em cima do brasileiro. Quem se deu mal, no entanto, foi o alemão, que acabou saindo da corrida, o que deixou Senna apenas um quinto lugar de seu 4º título mundial. No final das contas, após uma bela corrida de recuperação, Senna alcançou o 3º lugar e se sagrou tetracampeão da Fórmula 1. Ele havia igualado Prost nos títulos e tinha tudo para superar o francês tanto nos títulos quanto nas vitórias. Após a bandeira quadriculada, ele pegou uma bandeira brasileira que um fã agitava em Adelaide e fez a volta do título agitando a bandeira. Na transmissão, Galvão narrava o tetra do Senna ao som do tema da vitória, enquanto Reginaldo exaltava a enorme possibilidade que Senna tinha de se tornar, no ano seguinte, o maior da história da Fórmula 1. No pódio, Damon Hill, vencedor da corrida, foi banhado por Berger, enquanto Senna, com um semblante feliz e com a bandeira do Brasil, comemorava intensamente. Estas são lembranças de uma realidade paralela, um flash sideway, do qual todos nós adoraríamos ter feito parte. Não é mesmo, pessoal? Pois se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e conhecidos que assim que o Beats em Alta Velocidade alcançar 1000 seguidores, eu irei gravar a parte 2 dessa história. E garanto a vocês, pessoal, que ainda tem muita água para rolar. Muito obrigado pela atenção, meu amigo, e nos vemos no próximo vídeo.